falaremos sobre direito real de aquisição, ainda na nossa disciplina de direitos reais sobre coisas alheias, e hoje especificamente nós falaremos sobre compromisso irretratável de compra e venda de imóveis, tá? Então, ainda dentro do direito real de aquisição, hoje nós falaremos sobre o compromisso irretratável de compra e venda de imóveis. Este título, né, ou este tema, ele é um tema delicado, que ele vai tratar da aquisição de moradia também, lá fundamentado especificamente no artigo 6º da Constituição Federal, que trata sobre o direito social e fundamental de moradia, tá? E é um direito fundamental. Como a maioria dos assuntos que nós abordamos até agora, esse tema, né, de aquisição de moradia, ele é delicado, e inclusive é a tal da jabuticaba que nós já vimos até então. Por quê, né? Essa questão da jabuticaba, porque a gente tem lá a situação em que o direito de moradia, na realidade, a propriedade, né, ela é tida, e a gente já falou exaustivamente lá quando falamos de posse e propriedade, que só é proprietário quem tem o nome registrado na matrícula, ou melhor dizendo, quem tem a escritura do imóvel, né, aquela escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. E aqui é uma diferença, é uma situação diferenciada que nós vamos tratar sobre o compromisso de compra e venda, porque ele é um misto, né? Ele é uma situação que inicialmente a gente trata sobre a questão do contrato preliminar, só que este contrato preliminar, ele vai ser registrado no cartório de registro de imóveis, e aí ele vai ter outro efeito, não aquele efeito que existia inicialmente, daquele direito contratual ou direito obrigacional. Aqui o efeito deste compromisso de compra e venda, que inicialmente era aquele contrato de gaveta que nós havíamos falado até então, ele passa a ter, né, um efeito de direito real, que nós já vimos que esse direito real é um direito diferenciado, é um direito sobrenatural, é um direito poderoso, muito diferente daquele tratado do direito contratual normal, que trata sobre as questões das obrigações, tá? Como eu já disse, é a jabuticaba, né? Então, justamente por essa razão, este contrato, esse compromisso de compra e venda registrado lá no cartório de registro de imóveis, que está tratando o artigo 1014, ele é tipicamente brasileiro, ele traz uma noção diferenciada para tudo que vimos, inclusive esse compromisso de compra e venda, ele é aquele preliminar do 462, que ele vai ter um outro efeito, tá? Ele tem como função garantir economia de custos nas negociações principalmente, né, se a gente está falando aqui de bem imóvel, tá? E ele deve ser interpretado de acordo com o contexto social. E se ele for registrado, como eu já disse, no cartório de registro de imóveis, ele vai ter lá, né, a sua roupagem de direito real de aquisição, tratado no artigo 1225, inciso 7º do Código Civil, tá? Então, essa é justamente a questão, eu pegar aquele compromisso de compra e venda, tratado no artigo 462 do Código Civil, e registrar lá na matrícula do imóvel para eu dar um tratamento diferenciado para este tipo de contrato, tá? Então, esse compromisso de compra e venda registrado e não registrado, a gente vai ver a diferença dele, porque o que vai dar uma roupagem diferenciada para este compromisso é justamente a questão, a possibilidade também de estar registrado na matrícula, tá? Então, eu vou voltar lá na teoria geral dos contratos para tratar inicialmente sobre este mesmo contrato, que é o contrato preliminar, que não é registrado na matrícula, para dizer qual é o efeito que é levantado, né, ou levado na questão deste contrato, e depois nós discutiremos a questão deste mesmo contrato ter lá o seu registro no cartório de registro de imóveis, que vai trazer essa nova, né, roupagem ou este efeito sobrenatural que é o direito real, tá? Então, vamos lá, quais são as diferenças deles?
O compromisso não registrado na matrícula, ele tem o efeito, né, de contrato preliminar. Lá, aquele contrato descrito no artigo 462 a 466 do Código Civil. Isso significa dizer que este contrato, quando não registrado em lugar nenhum, no caso do cartório de registro de imóveis, ele vai ter um efeito entre as partes só. E é por isso que a gente chama de contrato de gaveta, né? Eu formulo lá com o Rogério um contrato, nós assinamos esse contrato dizendo que o Rogério ele vai fazer a aquisição daquele determinado bem de mim, né, da Michele, e o que acontece? As duas partes assinando, levando lá para reconhecimento de firma junto ao cartório de registro de imóveis, o que vai acontecer com ele? Os dois vão colocar lá na gaveta, e é por isso que a gente conhece, né, e a gente chama de contrato de gaveta, e este contrato só vai ter efeito entre Rogério e eu, só. Tá? Então, se algum dia alguém necessitar levantar a matrícula desse imóvel, tirar uma certidão, não vai verificar, não terá a possibilidade de saber que este imóvel, formalizado um contrato entre Rogério e eu, teve o condão de transferir a propriedade. Na realidade, não transferiu, tá? Por que não? Porque, como nós já sabemos, só é proprietário quem tem o nome registrado na matrícula. E aí, sim, uma vez registrando na matrícula, eu vou ter um efeito diferenciado, que é justamente a questão do efeito do direito real. Este contrato, ele vai poder ter efeito erga omnes, ele vai ter lá um efeito de publicidade. E qualquer um que quiser ter acesso às informações quanto aquele determinado bem, vai poder, porque tem lá o registro na matrícula. Mas nesse exemplo que nós estamos utilizando, entre esse contrato formalizado, esse contrato preliminar do Rogério formalizado comigo, uma vez sendo entabulado, né, e sendo registrado, reconhecido firma lá no cartório, só entre as partes e colocado na gaveta, esse contrato não tem efeito de direito real, e sim efeito obrigacional, só entre as partes. Isso significa dizer que esse contrato só vai ter efeito entre as partes, tá? E isso tem o condão de gerar obrigação só de fazer um contrato definitivo, ou seja, eu vou fazer esse contrato preliminar, eu vou formalizar esse contrato com uma promessa de existência de um contrato posterior, tá bom? Então, esse contrato preliminar, na realidade, com reconhecimento de firma e com efeitos obrigacionais só as partes que contrataram, as partes que formalizaram aquele referido contrato, ele só vai gerar só uma obrigação de formalizar futuramente um contrato definitivo, tá? Na prática, eles são utilizados para contratos de curto prazo. Então, o que acontece? Quando é feito, né, o que a gente tem visto na prática, a formalização desses contratos. Contratos de construtoras, né? A construtora, ela tá ali levantando os imóveis, ela vai ter a matrícula maior daquele determinado imóvel, então ela vai fazer uma série de apartamentos, porque é um empreendimento, na realidade é um condomínio, né? Vai ter a matrícula maior e ela vai prometer, né? Ela vai fazer um contrato preliminar de promessa de compra e venda, de que quando aquele empreendimento tiver o seu término, tiver totalmente regularizado, vai ser feita lá, né? Vai ser feito um contrato definitivo de compra e venda, ou melhor dizendo, uma escritura de compra e venda daquele imóvel. E é justamente por essa razão que é feita a promessa de que quando tudo estiver pronto e essa matrícula estiver lá, né, totalmente desmembrada e separada, uma daquelas unidades, um daqueles apartamentos ou uma daquelas casas serão transferidas, né? Ou será feito um contrato definitivo com aquele pretenso comprador, tá? Então, é justamente por essa razão que esses contratos não registrados, contrato de compromisso de compra e venda, ele é feito com contrato de curto prazo, tá? E na prática, o que nós temos é justamente a possibilidade de empreendimentos imobiliários que vendem na planta fazer essas promessas de compra e venda para determinados clientes, tá? O requisito de validade desse contrato, desse compromisso, né, de compra e venda, é aquele lá descrito no artigo 104 do Código Civil, aquele mesmo de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou indeterminável, né? Forma escrita e não defesa em lei. Então, os requisitos são os mesmos do contrato final ou do contrato definitivo, que é justamente aquele
aqueles descritos no artigo 104 do Código Civil, tá? A exceção aqui que a gente vai ter quanto ao compromisso não registrado é a forma prescrita ou não defesa em lei. E por que disso, pessoal? Porque o que nós temos aqui, né, que nós já conhecemos, é a obrigatoriedade e a necessidade de registro no cartório de registro de imóveis. E no contrato preliminar, a gente geralmente não faz. Mas é justamente essa questão, né? Se eu quero que este contrato seja levado a efeito e se eu quero fazer valer o contrato definitivo, aí é onde eu tenho a obrigatoriedade, onde tem a diferença de ser feito o registro, tá? De ser colocada na matrícula a intenção, a possibilidade ou a obrigatoriedade de formalizar este contrato definitivo, tá? Então, vamos lá. Não celebrado o contrato definitivo, neste caso, do contrato preliminar, o que vai fazer, né? Qual é a solução? A obrigação de fazer para fixação de prazo, que é o que eu vou ter, do contrato definitivo, desde que não conste cláusula de arrependimento e o preço tenha sido pago. Isso se eu estiver falando, pessoal, do contrato não registrado. Aqui é o mesmo compromisso de compra e venda, tá? Não registrado lá na matrícula. Se ele não for feito, se eu exigir ao final, né, um contrato definitivo, qual é a minha possibilidade? Então, lá no 463 eu tenho a solução do contrato não registrado. Solução é ingressar com uma ação de obrigação de fazer para fixar um prazo para celebrar o contrato definitivo, desde que não conste neste contrato uma cláusula de arrependimento e o preço tenha sido pago, tá? Segunda situação, se esgotado esse prazo, né, da obrigação de fazer, para que seja celebrado esse contrato definitivo, o juiz ele poderá suprir a vontade da parte inadimplente que não fez, né, que não transferiu e que não formalizou esse contrato definitivo, conferindo a este contrato existente, que inicialmente era preliminar, o caráter definitivo. Essa fundamentação está justamente no artigo 464, tá? E não ocorrendo também, poderá a parte que requer, né, que este contrato seja levado a efeito e que ele se torne definitivo, requerer a conversão da obrigação de fazer em obrigação de dar em perdas e danos, que aí é justamente o que está descrito lá no artigo 465, podendo, inclusive, ser feito requerimento de extinção deste contrato, se assim pretender a pessoa, tá? Se assim ela quiser. Então, aqui a gente tem três situações, pessoal. Então, uma vez não formalizado o contrato, tá? Definitivo, eu vou entrar com uma ação de obrigação de fazer e não sendo feito, né? Não tendo a possibilidade de ser formalizado este contrato, esgotado esse prazo que o juiz vai fixar lá na minha ação de obrigação de fazer, o juiz mesmo ele supre essa necessidade, conferindo a este contrato o caráter definitivo. E eu também, nessas condições, posso fazer lá o requerimento, eu posso me valer da possibilidade de conversão de obrigação de fazer para obrigação de perdas e danos, né? Inclusive requerendo lá a extinção do contrato. Não quero mais brincar disso. Não quero mais essa possibilidade de ter um contrato definitivo, tá bom? Então, essa é a condição, esse é o resultado para o contrato, formalizado, sem tenha sido registrado, né, lá no cartório de registro de imóveis, sem tenha sido inserido na matrícula esse contrato, tá? Então, a rescisão contratual seria o caso para sua extinção, tá? E a restituição dos valores, com a possibilidade, inclusive, de danos morais, conforme consta lá no enunciado 411 do Conselho de Justiça Federal da STJ, que foi lá implementado pela Jornada de Direito Civil, tá? Isso significa dizer, pessoal, que a falta, né, ou o descumprimento do contrato, ele pode sim gerar o dano moral quando envolver o valor fundamental protegido pela Constituição Federal, que é justamente a questão do direito de moradia, né? Vamos pensar aí que eu comprei um imóvel, tá? Na planta, que inicialmente era lá um contrato preliminar. E aí ele não foi entregue e também não me foi feito lá o contrato definitivo.
A gente tem enraizado aqui no Brasil a noção de que todos nós devemos, né, ou podemos, ou deveremos um dia ter um imóvel próprio. E o que a maioria, para não dizer 90% ou 99% dos brasileiros querem, é justamente um pedaço de chão, né? Um imóvel para chamar de seu. Você quer mais dano moral do que isso, né? A possibilidade de você se ver, né? Tendo sido realizado um contrato de compra e venda, ainda que tenha sido de forma preliminar, e ao final vem do descumprimento deste contrato, daí a razão, né, da possibilidade de ser aí cobrado o dano moral, porque envolve, além do direito fundamental, envolve também ali o sonho, não só daquela determinada pessoa, mas o sonho de uma família toda, né, de ter um imóvel. Eu costumo dizer em aula sobre essa questão da possibilidade, né, do descumprimento do contrato, frustrar, inclusive, a honra de uma pessoa. Pensa num pai de família que promete para o seu filho que tal dia eles vão se mudar, que tal dia eles vão ter uma casa própria, que tal dia eles terão, né, um imóvel para chamar de seu. E aí, como é que esse homem ou essa mulher, esses pais de famílias, né, eles vão perante aos seus dizer, olha, tudo aquilo que eu prometi, o dia certo e determinado que eu teria para mudarmos para a nossa casa nova, ela não vai acontecer, ela não vai ocorrer. Você quer mais frustração, você quer mais dano moral, você quer mais prejuízo à sua intimidade do que isso? Eu acho que é a pior vergonha, né, que alguém pode passar ou que alguém pode sentir na vida, que é ter esse sonho da casa própria frustrada, tá? Então, daí a razão dessa possibilidade de existir aí o dano moral, tá? Então, vamos lá. Então, nós falamos até agora sobre a possibilidade do compromisso, né, de compra e venda não registrado, aquele tido, entendido como contrato preliminar, lá descrito a partir do artigo 462 ao 466 do Código Civil. Então, quando não registrado e as suas consequências, ele é tido como contrato obrigacional e ele também é entendido como a possibilidade só de exigir o cumprimento deste contrato definitivo, pura e simplesmente, tá? Então, essa é a condição. Aqui, agora nós falaremos sobre este mesmo compromisso de compra e venda formalizado, tá? Mas só que com uma diferença, que é justamente o registro dele lá no cartório de registro de imóveis. Então, aqui, ó, são duas situações. O divisor de águas daquele determinado contrato do 462 é justamente o registro no cartório de registro de imóveis, ou melhor dizendo, o registro deste contrato na matrícula. Este contrato, compromisso registrado, né, compromisso de compra e venda, descrito lá no artigo 1417 do Código Civil, conhecido como direito real de aquisição, olha, então ele já vem lá, né, descrito no 1225, inciso 7º do Código Civil, como um direito real de aquisição. Lembrem-se o que eu disse para vocês, o que é o direito real. Direito real é um direito poderoso, um direito que, inclusive, vai se insurgir contra o direito do proprietário, tá? Então, essa é a condição, essa é a diferença. Primeiro de tudo, contrato compromisso de compra e venda não registrado, ele é tido como um contrato com efeitos obrigacionais. Compromisso de compra e venda registrado, ele é tido como um direito real de aquisição, direito poderoso, tá? Então, geralmente, ele é formalizado para contratos de longo prazo, tá? Eles são formalizados através de incorporações imobiliárias e não se trata, neste caso, de um contrato preliminar, mas sim de um contrato definitivo, perfeito e acabado. É a diferença que nós temos. Quando eu registro ele na matrícula aqui, eu tenho lá a possibilidade de entendimento dele
como um contrato definitivo, tá? Por que disso? Porque no próprio 1417, que eu vou ler para vocês agora, o que trata, né? Eu tinha prometido que a gente não iria mais ler, que faríamos essa pesquisa e essas leituras dos artigos em casa, mas, enfim, para poder ilustrar aqui as nossas condições, as nossas possibilidades, eu vou dar uma lida no 1417 para a gente poder fixar essa situação que diz assim: mediante promessa de compra e venda, em que não se pactuou arrependimento, então, primeiro de tudo, não pode ter arrependimento para que ele seja definitivo, tá? Celebrada por instrumento público ou particular e registrado no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador o direito real de aquisição, tá? E aí, justamente por essa razão, olha, ele está registrado e ele também não tem a possibilidade de quê, pessoal? De arrependimento. Então, ele é perfeito e acabado, tá? 1418 diz assim: o promitente comprador titular de direito real pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga de escritura definitiva, de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Então, veja bem. Então, primeiro de tudo, eu tenho que ter lá, eu não posso, em hipótese alguma, ter uma cláusula de arrependimento, esse contrato registrado lá no cartório de registro de imóveis, para ele ter efeito de direito real de aquisição, ele não admite, em hipótese alguma, cláusula de arrependimento, e se existir, ele deve ser considerado nulo de pleno direito, nos termos do artigo 166, inciso 6º do Código Civil, segunda parte, porque ele é irretratável, tá? E esse documento, esse contrato, esse compromisso, né, ele pode ser feito por escritura pública ou documento particular. E ele sendo registrado, ele vai gerar aquele poder, aquela diferença que a gente trata, que é o efeito, né? Gerando a obrigação de dar a coisa. Vocês percebem que lá no 1418, a gente tem lá a situação de poder exigir, né? Não é requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. E se não for entregue, inclusive, essa é a consequência, se tiver sido feito lá o pagamento do preço, tá? Então, no compromisso irretratável de compra e venda registrado, eu vou ter lá uma obrigação de dar ou de não fazer. O registro de validade e fatores de eficácia deste compromisso irretratável é o que vai gerar os direitos reais. E aí, para a existência dele, eu tenho que ter lá todas as mesmas possibilidades, que é a capacidade das partes, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita e não defesa em lei, e a vontade livre e sem vícios de consentimentos, tal qual tratado lá no artigo 462, que a gente falava sobre o contrato preliminar, tá? Se esse contrato, assim como os demais, se ele for formalizado lá pelo absolutamente incapaz, ele tem a sua nulidade absoluta, tá? Normal, como nós já vimos na teoria geral dos contratos. Se a gente tiver esse contrato formalizado por um relativamente incapaz, eu vou ter lá a nulidade relativa, tá? A legitimação é a qualidade especial para este ato, que no caso, né, dependendo da condição, por se tratar de bem imóvel, aqui eu vou precisar da outorga conjugal, tá? Se for realizada por pessoa casada, e esse negócio também, assim como nos demais casos, né, o realizado de ascendente para descendente vai necessitar lá da autorização dos demais herdeiros sob pena de nulidade, que nós já tratamos também na teoria geral dos contratos, tá? Diferentemente da condição lá do contrato preliminar, em que a gente falou sobre o inadimplemento, né, deste compromisso, a consequência jurídica, que era a obrigação de fazer, de entregar, né, de formalizar o contrato definitivo, aqui, pelo vendedor, a inadimplência deste compromisso, ele vai gerar
se a inadimplência for pelo vendedor, a reivindicação da coisa por parte do comprador, inclusive de terceiro, se o imóvel tiver sido vendido a um determinado terceiro ou uma outra determinada pessoa, tá? Então, aqui, a inadimplência na entrega de fazer o cumprimento deste contrato, a reivindicação da coisa pelo comprador é certa, tá? E, inclusive, contra terceiro, se esse imóvel tiver passado para a mão de uma outra pessoa, tá? Se a inadimplência vier por parte do comprador, caberá ao vendedor propor ação de rescisão contratual, inclusive requerendo, né, devendo constituir em mora a compra antes, inclusive, da propositura da ação, por conta do dever de informação que deve ter, que deve existir. Então, ó, só para a gente poder tratar, inicialmente esse compromisso de compra e venda, quando não registrado, ele tem a natureza de contrato preliminar, ele é um instrumento, ele pode ser formalizado por instrumento público ou particular, ele admite cláusula de arrependimento e ele só vai ter efeitos obrigacionais, isso significa dizer que só vai ter efeito entre as partes, só, tá? E o inadimplemento, ele vai gerar a obrigação de fazer e terá lá o suprimento da vontade das partes através de uma adjudicação e, inclusive, as perdas e danos, gerando a obrigação de fazer o contrato definitivo. Agora, quando esse contrato ele for registrado, a natureza jurídica dele é de direito real de aquisição. Esse contrato ele pode ser tanto por instrumento público ou particular. Ele não pode ter cláusula de arrependimento, lá no outro já poderia, neste não pode quando registrado. O efeito dele, ele é poderoso, porque ele tem, né, o direito, aqui está erga omnes, mas é erga omnes, né? E o inadimplemento dele vai gerar lá a adjudicação compulsória em face do vendedor ou de terceiro e perdas e danos do vendedor, como nos casos de longa demora de entrega, né, do imóvel, e equivale a contrato de compra e venda, tá? Então, vamos lá, pessoal. Aqui a gente está falando sobre o direito real de aquisição, tá bom? Eu espero que tenha ficado esclarecido, e se vocês tiverem dúvidas, podem enviar no nosso canal, tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.